Eu sou a professora Iris e nós vamos continuar a explicar os movimentos ondulatórios. Então, algumas figuras eu tirei do livro do Ramalho, outras do próprio Pet para as explicações. Então, aqui eu tenho um menino que jogou uma pedra na superfície da água, formaram-se ondas circulares nessa superfície. E se nós colocássemos um barquinho de papel ou uma cortiça, algo que flutue aqui nessa superfície, esse material ficaria subindo e descendo, sem se deslocar. As ondas, elas têm a propriedade de transportar energia sem transporte de matéria. Elas transferem apenas energia. Aqui, no caso, nós vamos desconsiderar ventos, corrente de ar, nesse exemplo que eu dei. Aqui é uma foto, né, das ondas circulares que se formam. E como que a gente pode classificar essas ondas circulares formadas na superfície da água? Elas são ondas mecânicas que teve o material, meio material, a água, e são bidimensionais, porque tem a propagação dela em duas dimensões, na vertical e na horizontal. Classificação, a gente pode classificar essas ondas formadas de acordo com a vibração delas. Então, aqui eu tenho uma mola. Essa mola, nessa figura A, ela foi vibrada no sentido vertical, para cima e para baixo, e a propagação dessa onda foi na horizontal. Então, a classificação da onda formada aí na letra A, ela é uma onda transversal, porque a vibração, o sentido de vibração é perpendicular ao sentido de propagação da onda. No caso da letra B, ao invés de vibrar na vertical, eu vibrei na horizontal, e as ondas também se propagaram na horizontal, tá vendo? Então, nesse caso, a gente fala que são ondas longitudinais, porque a direção de vibração coincidiu com a direção de propagação. Continuando, nós vamos agora explicar as ondas sonoras. Quando a gente tem onda sonora, eu tenho um alto-falante e uma membrana nesse alto-falante que vai vibrar na horizontal, produzindo ondas sonoras. Como que é feito isso? Ele vai produzir, né, regiões de alta pressão e baixa pressão, alta pressão e baixa pressão. Isso vai se repetindo. Então, aqui, região de alta pressão, nós temos a crista e de baixa pressão, os vales. Então, vai ser um movimento periódico ondulatório aqui. O sentido de vibração da membrana ali do alto-falante é na horizontal, e essa onda se propagou como? Também na horizontal. Então, como a gente pode classificar as ondas sonoras? De acordo com a natureza dela, ela é mecânica, porque o som, ele se propaga no meio material, que pode ser um gás, um líquido ou um sólido. Tridimensional, porque ele se propaga o som nas três dimensões, então, sentido de propagação. E longitudinal, porque coincidiu o sentido, a direção de vibração, coincidiu com a direção de propagação. Vamos resumir, então, essas classificações? A gente pode classificar de acordo com a natureza da onda, que são as mecânicas, que necessitam de um meio material, e as eletromagnéticas, que não necessitam de um meio material para se propagarem. Como exemplo de mecânicas, nós temos o som, as ondas na corda, as ondas na água. As eletromagnéticas, ondas de rádio, a luz, o raio-x, ultravioleta. Classificação de acordo com o sentido de propagação delas, né? Nós temos as unidimensionais, que no caso na corda, bidimensionais na água, que formam as ondas circulares, e tridimensionais, o som, por exemplo. De acordo com o sentido de vibração, nós temos dois tipos: as longitudinais, que o sentido de vibração, a direção de vibração coincide
é paralela sentido de direção de propagação, no caso o som, e as transversais, que a vibração ela é perpendicular à propagação. Aqui, como exemplo, nós temos todas as ondas eletromagnéticas, elas são transversais.